Assiste aí, Rafa. Vamos. Deixa eu ver. Para onde nós vamos? Só para variar um pouquinho, Gustavo? Racia! Aliás, eu vi uma notícia hoje que mais de 2.000 pessoas, mais de 2.000 turistas que foram à Copa no ano passado, no ano retrasado, acompanhar a competição, não foram embora da Rússia, ficaram por lá, viraram imigrantes ilegais. Que beleza. Aproveitar a situação. Vamos falar muito da situação da Rússia aqui no Corujão 21, dentro do Assiste aí, Hoffman, mas tem o Rafael Oliveira Futebol para falar do Liverpool. É isso, Liverpool campeão inglês, quebrando o jejum. E será que começando uma nova hegemonia, uma dinastia na Inglaterra? Será que isso é possível? Falamos sobre isso lá. Nos camisados vamos falar muito do Barcelona, de Lionel Messi. O que será que está acontecendo com esse time? E no Bertozzi pelo mundo? Bom, a gente fala de jogadores que se aposentaram, voltaram atrás e voltaram a jogar. Por causa do caso do Robin, né? Anunciado nesse fim de semana pelo Groningen, o time que o revelou. E a gente lembra de outros casos aí de jogadores que pararam e depois retornaram. O que está acontecendo na Rússia, Gustavo? Vamos lá, então. Antes, todo mundo, não se esqueça, faça aí a inscrição nos 4 canais, passei pela playlist do Corujão. Vamos lá, então. O Campeonato Russo, assim como quase todas as competições esportivas do mundo, foi interrompido por conta da pandemia de coronavírus. Foi retomado, só que a impressão que passa hoje é que estão forçando a barra para terminar a competição, porque jogadores estão sendo testados e estão sendo infectados. Casos positivos de coronavírus estão acontecendo em muitos times. Então vamos explicar todo o contexto. Nesse último final de semana, por exemplo, o Krasnodar venceu o Orenburg por WO. Por quê? Porque 6 jogadores do Orenburg testaram positivo, mais 2 pessoas do staff também. E aí o Orenburg não entrou em campo, com isso o Krasnodar venceu por WO. Também nesse final de semana, o Dinamo Moscou foi a campo contra o CSKA sem os jogadores que testaram positivo. O Orenburg teve jogadores que testaram positivo, não foi a campo. O Dinamo Moscou mandou a campo o seu time apenas sem esses jogadores. Sem a questão da quarentena necessária e recomendada pela Organização Mundial de Saúde, em casos assim. E aí não só de esporte, estou falando da sociedade. Então o Dinamo Moscou afastou esses jogadores e mandou a campo o time, ficou no empate em 0-0 com o CSKA Moscou. E no último dia 19, teve aquela vergonha do jogo do Rostov, ou Rostov, na pronúncia exata. Rostov. Em 19 de junho, então, com o time de juvenis, o Rostov perdeu por 10-1 para o Sochi, que é um time que saiu de São Petersburgo. A gente até gravou já Corujão sobre isso, né? Times que mudaram de cidade. É o caso do Sochi, que saiu de São Petersburgo, foi para Sochi, muito pelo apoio que existe do Estado no investimento nessa região. A Copa do Mundo foi para Sochi por conta do apoio do Vladimir Putin também. E o Sochi falou, não, eu não vou adiar jogo não tenho nada a ver com o elenco do Rostov, tem vários jogadores infectados com Covid-19. Mandou a campo seu time principal, o Rostov foi com o time de juvenis e ganhou de 10-1 o Sochi. Aliás, o melhor jogador daquela partida eleito foi o goleiro do Rostov, que tomou 10 gols e impediu que entrassem mais uns 10, 20. Ele até virou meio que uma celebridade na Rússia, deu já entrevistas em programas de auditório. Todo mundo conheceu já o garoto. E aí, para entender o contexto também do futebol russo e do combate ao coronavírus na Rússia. Os jogos estão com autorização para 10% de público, mas, por exemplo, em Nizhny Novgorod, onde o Tambov joga, as autoridades falaram, não, aqui vocês não vão colocar público porque a pandemia de maneira alguma está controlada. E na Rússia não está controlada, na verdade. Números atualizados da última terça-feira, desta terça-feira, no dia em que gravamos, dia 30 de junho, caso alguém esteja vendo o programa mais à frente, né? Então, números atualizados de 30 de junho na Rússia. Pouco mais de 648 mil casos confirmados, 413 mil pessoas recuperadas, 9.320 mortes. Nas últimas 24 horas, 6.719 novos casos e 93 mortes. Situação ruim ainda, claro que não é trágica como do Brasil, por exemplo, dos Estados Unidos também, é um pouco mais controlada, mas de maneira alguma a pandemia está controlada na Rússia.
Por isso que essas atitudes tomadas pelas autoridades esportivas russas são uma vergonha. Caramba. É complicado, hein? Não, é chocante, porque assim, primeiro você vê uma falta de critérios, e isso preocupa, né? Porque isso está mexendo diretamente com a parte esportiva. Quando você fala o Krasnodar ganhar um jogo de WO, o Rostov perdeu um jogo de 10-1 porque colocou a base. Só que eles estão brigando pela Champions, cara. O Krasnodar e o Rostov são adversários diretos. E agora, nesse cenário, o Krasnodar tem 3 pontos a mais, um jogo a menos. Por quê? Porque o Krasnodar conseguiu adiar um jogo contra o Dinamo Moscou, porque aí os dois concordaram em adiar. Então, assim, você já tem uma interferência clara no resultado esportivo do campeonato por uma falta de critérios. E o pior, né? O Orenburg pôde dar o WO, o Rostov preferiu jogar. Por quê? Tinha uma regra que o time que dá 2 WO é expulso da liga. Só que aí agora eles mudaram a regra. Falaram, não vai ter mais isso. Porque aí o time que quiser WO, que dê, azar seu, né? Então olha que coisa bizarra. Antes você tinha um limite mínimo de jogadores registrados, você tinha que ter 18 jogadores sendo 2 goleiros. Agora não, se você não tiver 18 jogadores, você vai com menos e beleza, pode ter o jogo. Então, em vez de deixar protocolos claros sobre o que vai acontecer em situações como essa, que obviamente a única coisa aceitável é não ter o jogo, além de tudo tem uma distorção esportiva, porque, você perder de 10-1 e perder de WO é diferente também. Não é só o cenário do absurdo de ter o jogo ou não. Tem o absurdo de um time ser submetido a isso, a uma vergonha, que a vergonha, na verdade, é ter o jogo, não de quem tomou de 10, porque o jogador de 17 anos não tem culpa. Mas a vergonha é ter o jogo. E no outro caso, não teve o jogo. Então, Gustavo, você vai me desculpar, mas estou muito decepcionado com a sua Rússia, viu? Nós estamos. Porque é realmente um absurdo tudo isso que está acontecendo. Porque, assim, como eu falei no início do vídeo, claramente estão forçando. Não dá para jogar agora. Não dá. E você não pode obrigar um time a entrar em campo tendo casos de jogadores infectados no elenco. Né? Isso contraria todas as recomendações. O Sochi é ligado, como você já destacou, a gente muito rica e poderosa, isso, né? Então, o lado do Sochi não é culpa minha, e se eu adiar esse jogo, eu vou ter uma maratona de jogos na reta final da temporada e eu tô brigando para não cair, então cada um com seus problemas. E aí você podia até explicar, assim, quem está por trás do Sochi, para quem não viu o vídeo dos times que mudaram de cidade, porque é gente de muitas posses, para dizer o mínimo, né? Além da ligação estatal que existe, né? Porque o Sochi era o Dinamo São Petersburgo, e aí saiu de lá para Sochi. Sochi é uma cidade na região de Krasnodar, no sudoeste da Rússia, né? Um balneário turístico. Na Copa do Mundo é a cidade que teve um estádio construído espetacular para a Olimpíada de Inverno. Recebeu a Copa do Mundo forçando a barra também, porque faria muito mais sentido levar o Mundial para Krasnodar e não para Sochi. Krasnodar tem 2 times, o Kuban e o Krasnodar, e já tinha um estádio moderno também construído pelo Krasnodar, mas mesmo assim o governo segue forçando a barra para transformar Sochi em uma pérola do seu governo de investimento, de turismo e no esporte. E aí, por conta disso, o Sochi tem por trás muito dinheiro e esse apoio estatal. Então é um clube pequeno, sem qualquer história, mas que tem força nos bastidores políticos. E joga em um estádio maravilhoso, que é o Estádio Olímpico de Sochi, sabe? Que é um estádio lá em Sochi. Mas não é uma equipe que leva público, não é uma equipe realmente, como eu disse, com qualquer tradição no futebol de lá. Sochi tinha um clube menor antes, né? Mas esse clube faliu. Podemos levar o Voltaço lá pro Russão, viu, Rafa? Que fase do Voltaço no fim de semana, hein? Deixa ele em Volta Redonda mesmo, tá tudo certo. Apesar de que também eu preciso admitir que eu ando bastante incomodado com a postura do clube em relação a alguns assuntos que têm a ver com isso aqui. A questão de defender protocolo de federação e ir junto com a galera, de não contestar coisas que obviamente são discutíveis no mínimo. Então esse é um assunto para outra hora aí, mas eu também não estou tão feliz da vida com Voltaço assim, não. Mas fala. Só para completar, Rafa, que faltou citar que, sim, eu acabei contando todo o contexto, e o proprietário do clube é o Boris Rotenberg, né, que é ligado a diversos conglomerados financeiros da Rússia, já esteve ligado ao Dinamo Moscou também, e a muitos escândalos na política da Rússia.
Não, eu acho que assim, tem várias partes vergonhosas nessa história, né? Aliás, a vergonha como um todo é do campeonato, muito mais do que dos clubes, mas você deixar que essa disputa vá para o lado individual, ela acaba, não é nem que ela provoca, mas ela mostra, ela evidencia o pior que tem. A gente falou sobre isso na semana passada, quando a gente falava sobre contratos individuais, dentro de outro contexto, mas sobre o quão perigoso é a ideia do cada um por si. E isso vale aqui também, porque você começa a misturar interesses, né? E aí você tem disputas esportivas com questões humanitárias, com questões sanitárias. E é óbvio que não dá para você colocar isso na balança e achar que dá para ser algo diferente da prioridade para o lado da saúde. Então a gente precisa voltar tantas casas para entrar nesse tipo de assunto, né? Porque a gente precisa voltar tão lá no básico, que se a situação é essa, se o retrato é esse, e se você tem, sim, um impacto direto em clubes, nos elencos, com jogadores contaminados, consequentemente afastados, com uma disparidade técnica, como consequência de um problema sanitário, é evidente que você não pode querer forçar a barra para voltar ao futebol. Mas, assim, não é uma particularidade da Rússia. A Rússia mostrou o caso mais extremo. Mas a discussão não é tão distante da que a gente vê no Brasil. A discussão em relação a pressionar pela volta ou não, é momento ou não é momento. Tá tudo tranquilo porque testa e aí se der positivo você afasta. Beleza, deu positivo e afasta, e o futebol é uma bolha ali, que deu positivo você afastou, os outros não tem nenhum risco. Como se o cara tivesse uma lesão muscular, né, Rafa? É isso, virou uma lesão dessas. Hoje fulano não joga porque rompeu o ligamento, o outro não joga porque tá coronavírus, o outro não joga por causa disso. Virou uma coisa muito banal para uma situação que ainda é tão gritante e importante que existe esse alerta dentro da sociedade como um todo. Então, eu acho que a Rússia, ela serve como um exemplo extremamente negativo, vergonhoso, em alguns momentos quase caricato de tão vergonhoso, quando a gente olha para goleada, para time entrando em campo com equipe de base, para outro perdendo por WO, você olha e fala, nossa, que vergonha, que coisa absurda. Mas aí você para e pensa 5 segundos e vê que essa não é uma realidade tão distante da que estão tentando forçar no Brasil. Então, eu acho que aí é que está uma reflexão importante. E não é só para o Brasil, não. Por exemplo, a Major League Soccer está para voltar com o torneio dela na Disney, o torneio dela na Flórida, enquanto a Flórida registra aumento de número de casos e outros estados vários também. Aí, tudo bem, você tem uma particularidade ali. No caso da Major League Soccer, a ideia é isolar todo mundo dentro de um complexo e você, teoricamente, tem um maior controle, porque ali, de fato, ou quase isso, você está criando uma bolha do futebol. Você está isolando todo mundo para um lugar e vai realizar os jogos ali dentro. Então, sim, é mais fácil, teoricamente, você manter o controle e existe um protocolo bem rigoroso que a Major League Soccer explicou esses últimos dias. Mas no caso da Rússia, é muito vergonhoso, porque fica sem critério do ponto de vista esportivo, como o Léo citou, e fica, no mínimo, absurdo do ponto de vista humano mesmo. E no caso da Flórida ainda, você tem a NBA, né, que vai voltar também no complexo da Disney, e alguns jogadores já anunciaram que não vão jogar. E a NBA dá essa prerrogativa aos atletas. Quem não se sentir confortável, apto, seguro para retornar, não vai. E jogadores importantes já falaram não. Então você tem o Avery Bradley, dos Lakers, que tem um filhinho com problemas respiratórios, o Willie Cauley-Stein, você tem o Wilson Chandler, você tem alguns jogadores minimamente relevantes que já disseram não vou voltar. Como na Premier League, né, Gustavo? Com o Kanté, com o Troy Deeney, né? Sim. Exatamente. Agora, por que terminar o campeonato na marra assim? Qual que é o intuito na Rússia? Bom, assim, para facilitar a vida, Alex. Para facilitar a vida na sequência. Quando eu falo vida, a vida dos dirigentes. Então, você finaliza a temporada, porque você corre o risco de não conseguir terminar uma temporada, espremer a próxima, complicar a situação dos clubes russos nas competições europeias, em relação à classificação, para entrar em fase preliminar, para tentar concluir o campeonato dentro do que a UEFA gostaria. Basicamente é isso. É para você se adequar a tudo que ainda está por vir. Não tem outro motivo. Além das questões, na verdade, altos motivos, lógico, nas questões econômicas, né? Você ganhar dinheiro, faturar e tudo mais. Eu até comparei, eu até citei Brasil e Estados Unidos, porque eu acho que aí a gente consegue traçar um paralelo
de uma questão que é muito importante no combate mesmo à pandemia, que é a questão da dimensão territorial, né? São países muito grandes, são continentes. Então, você fala de Rússia, Estados Unidos, Brasil, é muito difícil que você consiga acabar com o foco ou com o problema em todos os lugares. Você vai ter focos diferentes e isso vai impactar nessa dificuldade de superar o problema. E talvez sejam os casos mais delicados mesmo para você conseguir superar de fato o problema. E aí acabam sendo também lugares em que o esporte, aí para ficar no nosso termo futebol, acaba forçando a barra para voltar antes, porque é mais difícil você ter uma perspectiva de controle. Assim, no Brasil, Alex, eles fazem perguntas que a resposta é muito fácil, né? E, por exemplo, direito de TV, você quer ser a Premier League ou o México? México. Coronavírus, você quer ser a Alemanha ou a Rússia? Rússia. A resposta é tão fácil que tá fácil demais para ser essa a resposta. Eu vou responder a outra coisa. Então, quando a gente fala de futebol brasileiro, é isso, né? É essa piada que a gente vê dia a dia, é rir da cara dos outros e é ignorar completamente a realidade lá fora, né? É uma pena, mas é isso. O Brasil e Rússia estão de mãos dadas na bizarrice, né? A gente está vendo o mundo inteiro fazendo o processo. Primeiro que conseguiu vencer a batalha no dia a dia da sociedade, né? E a Alemanha, acho que é o principal exemplo disso. E a Premier League, ela conseguiu um nível de testagem para dar de mais de 1.000 testes, 1 positivo, 0 positivo, 2 positivos. Enquanto não se chegou a isso, cara, nem se falou em jogar futebol, né? Mas, enfim, é duro, né? Mas aqui tá todo mundo na rua já. Fala, Gustavo. Até, né, Bertozzi, você mesmo colocou essa semana no Twitter, né? A Itália vai vencendo a guerra contra o coronavírus e lá eles não pensam em ter torcedor no estádio, por exemplo. Não, isso assim, eu até vi o presidente da Liga falando, seria bom se em julho a gente pudesse e tal, mas aí o governo vai ouvir isso e falar, cara, sossega aí. Sossega, não vai ter, acabou, né? Nem discute, né? Está sendo vencida, mas não acabou ainda. Enquanto a gente não declarar a vitória absoluta, a gente não vai retomar. É um pecado, né? Mesmo essa coisa dos 10% na Rússia ainda é uma coisa que me incomoda muito ainda, cara. 10% é muita gente, né? Dependendo do estádio. E você não consegue garantir que essas pessoas fiquem distanciadas lá dentro, cara. Porque a tendência do torcedor é se juntar para empurrar o time, para ficar atrás do gol ali, para apoiar. Então você não consegue garantir nada disso, né? Então a Rússia tem nos proporcionado lamentáveis espetáculos. É uma pena, porque, cara, assim, é um campeonato que briga com Portugal ali para ser o 6º da Europa. Não é a Bielorrússia que a gente pega como uma coisa caricata, nossa, a Bielorrússia e tal, os caras acham que não existe, o presidente manda beber vodka. Não, pô. Cara, é um dos maiores campeonatos da Europa. É o 6º ou 7º ali brigando com Portugal, pô. Então é difícil mesmo. Acabou, Gustavo? Só uma última curiosidade. Teremos muitos capítulos dessa história ainda. Aí é só uma última curiosidade mesmo, né? Para quem não sabe, Alexander Kokorin, depois que foi solto da prisão, joga pelo Sochi. A gente falou tanto sobre o Sochi. O Kokorin tá lá, né? Depois que ele saiu da prisão junto com o Mamaev. Foi contratado pelo Sochi. É isso, falamos muito da Rússia aqui no Assiste aí Hoffman, vamos falar de jogadores aposentados que voltaram no Bertozzi pelo Mundo, o Liverpool no Rafael Oliveira Futebol e o Barcelona lá no Descamisados. É o Corujão 21.